Olá, bem-vindos ao webinar 10 coisas que os usuários do AutoCAD devem saber sobre o MicroStation Connect Edition. Meu nome é Carlos Comini, sou consultor da Bentley. Para começar, devemos dizer que o MicroStation é um software CAD. Você desenha linhas, círculos, arcos e outros elementos da mesma forma que em outras aplicações. Simplesmente você ativa o comando de linha, por exemplo, e define os pontos da sua linha. Você seleciona o comando de arco, define como você quer criar o arco, por exemplo, começando do ponto inicial, definindo o centro, definindo o ângulo do arco, ou definindo o arco por 3 pontos, assim como em outras aplicações. O círculo, podemos começar pelo ponto do centro, ou também podemos definir o círculo por 3 pontos, muito semelhante a outros sistemas. Você faz da mesma forma que em outros sistemas. Você usa o seu mouse, faz um zoom in ou faz um zoom out, muito semelhante a outros sistemas. Sim, alguma terminologia vai ser diferente. Por exemplo, falamos níveis ou levels ao invés de camadas ou layers. No MicroStation se diz peso de linha ao invés de espessura de linha. Suas mãos certamente vão procurar o botão ESC. Temos como resolver essa situação, mas o mais importante para usar o MicroStation é entender que o botão esquerdo do mouse é a forma de dizer sim para o MicroStation. E o botão direito do mouse é a forma para dizer não para o MicroStation. São os botões sim e não. Então, vou criar uma linha. Quero um primeiro ponto, sim. Quero outro ponto, sim. Quero outro ponto, sim. Quero outro ponto, sim. Quero outro ponto. Não. Quero terminar. Ok? Por exemplo, se eu tenho um retângulo e crio um círculo centrado num vértice, eu quero copiar esse círculo nos outros 3 vértices. Se eu tentar identificar o ponto do centro, eventualmente eu vou identificar o vértice do retângulo em vez do centro do círculo. É só usar meu botão direito, é só falar não para o MicroStation. O MicroStation entendeu que eu não queria aquele elemento e me ofereceu outro. E aí eu posso copiá-lo para os outros 4 vértices. Botão sim, botão esquerdo, botão não, botão direito. Para começar, é interessante entender que o MicroStation não é exatamente travado em um único comando num determinado momento. Por exemplo, voltando ao nosso comando de linha, eu posso começar a desenhar a minha linha e no meio da definição dos vértices dessa linha, eu posso resolver trocar minha cor ativa. Posso resolver trocar meu estilo de linha ativo. Posso trocar meu peso de linha. Posso inclusive trocar o nível ou camada. Posso inclusive visualizar em mais de uma vista. Deixa eu dividir a tela pelas 2 vistas. Damos um zoom aqui. E damos
um outro zoom aqui. Então posso ver o mesmo elemento sendo criado com visualizações diferentes em vistas diferentes. Cada vista é configurável. O MicroStation salva automaticamente. Todo elemento gráfico que eu crio, apago ou modifico, ao final do comando, é salvo automaticamente. Se, por exemplo, eu desenho um retângulo, vocês podem observar aqui embaixo que existe um ícone de disquete indicando que o elemento está sendo salvo. Após alguns segundos, esse ícone de disquete some, indicando que o arquivo já foi salvo. Isso acontece a cada final de comando. O disquete apareceu, em alguns segundos o disquete some. Okay? Isso é extremamente interessante, porque eu não preciso me preocupar em salvar o arquivo. Ele está sendo constantemente salvo. Se acontecer uma falha de energia ou um travamento da minha máquina, eu não perco o que já foi feito, porque ao final de cada comando o arquivo é salvo. Isso me dá uma outra grande vantagem. Poucos dados ficam na minha memória RAM. A grande parte dos dados fica armazenada no arquivo, o que me permite trabalhar com arquivos realmente grandes. Todos os comandos do MicroStation seguem uma receita, funcionam da mesma forma. A gente ativa o comando, seleciona os atributos ativos, ajusta as configurações e lê as mensagens. Isso é muito importante para quem está começando a trabalhar com o MicroStation. Ativa-se o comando, por exemplo, o comando de linha. Definem-se os atributos ativos. Ajusto as minhas configurações. Eu quero desenhar linhas, um canto arredondado, com um raio de arredondamento de 50. E finalmente eu leio as mensagens no rodapé. Inserir o primeiro vértice. Com o botão esquerdo, meu botão sim, eu insiro o meu primeiro ponto. Inserir o próximo vértice. Vou inserindo meus vértices até o final. Seleciona a ferramenta, escolhe os atributos, ajusta as configurações e simplesmente lê as mensagens para usar o comando. Outra coisa interessante é que os comandos são contínuos. Ou seja, eu terminei de fazer esse elemento, posso começar outro. Não preciso ativar novamente o comando. Tá? O uso do comando é contínuo. Vamos falar um pouco sobre as vistas do MicroStation, que elas são diferentes de outros sistemas. São praticamente independentes uma das outras. Eu posso abrir, como já abri antes, uma segunda vista. Posso dividir minha tela entre as duas vistas. E posso visualizar o meu desenho nas duas vistas. Vamos selecionar alguns elementos aqui e apagar. E vou desenhar simplesmente um círculo aqui. Então você pode ver que eu tenho visualizações diferentes em vistas diferentes. Posso ajustar essas configurações. Por exemplo, posso selecionar um estilo de visualização que
me deixa aí praticamente com as vistas iguais. Na vista 2 aqui, eu posso inclusive visualizar espessuras de linha. E agora eu tenho as vistas exatamente iguais. Vamos abrir um outro modelo. E abrir a vista 2. Vou dividir novamente a tela em 2. E eu posso, por exemplo, nessa vista 2, desligar, por exemplo, textos. Posso desligar, por exemplo, preenchimento de elementos. Posso desligar as espessuras de linha e assim por diante. Eu posso ter visualizações bem diferentes de uma vista para outra. Inclusive, eu posso visualizar modelos diferentes. Posso, por exemplo, nessa vista número 2, pedir para olhar o modelo que eu estava usando antes, que contém só aquele círculo. Isso é muito interessante. Eu posso ver conteúdos, não só o visual é diferente, mas eu posso ver conteúdos totalmente independentes de uma vista para outra vista. Ok? As ferramentas de controle de vista e de zoom são ativados com o mouse, como é normal. Eu posso pedir, por exemplo, nesse modelo, deixa eu ficar com uma vista só, eu posso pedir para enquadrar a vista, seria o equivalente ao Zoom Extends. E aqui eu vejo que eu tenho uma parte do meu desenho aqui no meu canto esquerdo superior, e aqui no canto direito inferior eu tenho um pequeno ponto. Nas setagens do comando de enquadramento da vista, eu posso dizer que eu só quero enquadrar os elementos pertencentes ao meu arquivo ativo. Descubro que aquele pontinho que eu estava vendo constitui-se de uma imagem e de um texto. Esses dois elementos estão no meu modelo ativo. Eu posso pedir para enquadrar só os modelos referenciados. E descubro que esse mapa não está, os elementos desse mapa não estão no meu modelo ativo, estão num modelo de referência. E finalmente eu posso pedir para visualizar só as imagens, ele enquadra aqui só a imagem. Posso controlar uma vista a partir de outra. Então, deixa eu enquadrar novamente tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu mapa. Eu vou abrir a vista 2. Vou dividir novamente a minha tela pelas duas vistas. Posso tornar essa vista aqui um pouco menor. Posso pedir para abrir uma janela. E posso pedir para definir os pontos na vista 1 e ter o resultado na vista 2. Então, por exemplo, tem um pequeno lago aqui no meio dessa cidade. Posso pedir para enquadrar só o lago. Posso pedir para enquadrar só a parte de cima do mapa. Posso pedir para enquadrar só essa parte da esquerda, ou essa parte do sul do mapa, ou só o símbolo. Controlo uma vista por outra. As vistas também podem ser rotacionadas. Então, por exemplo, se eu der um zoom aqui, vejo que às vezes eu tenho que criar alguns polígonos alinhados com a rua. É mais fácil rotacionar minha vista. Aí
aí se torna fácil criar um elemento alinhado com essa vista. Se eu quiser voltar minha vista ao normal, basta pedir para que a vista não seja mais rotacionada. O MicroStation usa o sistema métrico. Se você optar por outras unidades de medida, ele vai convertê-las. Você não precisa se preocupar com os elementos que você já criou, eles vão ser convertidos para você. O MicroStation vai fazer as contas por você. Por exemplo, esse arquivo ele está definido em pés. Posso transformá-lo, por exemplo, para mudar minha unidade para metros. Se eu desenhar uma linha, por exemplo, com 1 metro, vai ser bem pequeno. Deixa eu aumentar meu zoom aqui. Isso é uma linha de 1 metro. Se eu criar a cota dessa linha, está ali o valor de 1 metro. Se eu alterar minha unidade de trabalho para pés, por exemplo, ele transforma a unidade para mim automaticamente. E veja, se eu uso pés e polegadas, aqui onde eu seleciono escala, eu tenho escalas me mostrando pés e polegadas. Se eu seleciono metros, eu tenho aqui escalas 1 para 100, 1 para 200, assim por diante. As escalas também se ajustam à unidade utilizada. Quanto a formatos de arquivo, o MicroStation mudou apenas uma vez de formato. Isso aconteceu no ano 2000 e não há planos para mudar esse formato novamente. Caso você precise trabalhar com um arquivo do formato antigo, basta abri-lo e ele é convertido automaticamente, em qualquer versão de MicroStation. Se a gente olhar aqui nos tipos de arquivo que o MicroStation pode importar ou exportar, veremos DWG, por exemplo, que vamos comentar em seguida. Vemos PDF, CGM, DXF, AGES, JT, STEP, uma lista bem comprida de tipos de arquivo que o MicroStation importa e exporta. O undo do MicroStation é ilimitado na medida em que as informações do undo são gravadas em disco. E o undo de criação e modificação de elementos é separado da memória usada para o undo de vistas. Então, se eu crio um elemento, dou um zoom, crio outro elemento, dou um zoom out, crio outro elemento. Se eu ativo o meu comando, se eu dou um outro zoom, por exemplo, se eu der um undo normal, ele desfaz o que foi feito com relação a elementos. Undo, redo. O undo de vista é um undo separado, usa uma memória separada. Ok? Um outro recurso muito interessante que mereceria uma apresentação em si é o recurso do Design History. O Design History me permite desfazer qualquer operação a qualquer tempo, mesmo que eu tenha fechado o arquivo, a qualquer momento. Então, eu posso inclusive voltar, não uma versão, mas eu posso voltar alguns elementos de uma determinada versão. Inclusive eu posso voltar, se eu quiser, uma única linha de uma determinada versão. Posso recuperar um elemento deletado numa determinada versão.
Design History também me permite visualizar as diferenças entre versões ao longo do tempo. Okay? Uma outra ferramenta bastante interessante é o AcuDraw. Ele me permite resolver problemas gráficos com uma solução gráfica para pessoas gráficas como nós. Ele foi lançado em 1995 e foi melhorado desde então. Ele me permite diversos fluxos de trabalho e acelera a criação de desenhos com precisão. Vamos ver. Por exemplo, se eu tenho um retângulo e eu quero criar um contorno externo arredondado em torno desse retângulo, posso usar de novo o meu comando Smart Line, posso me basear num ponto como origem, vou definir uma determinada distância para começar. Para definir o comprimento dessa linha, eu posso capturar esse ponto. Eu posso trocar o tipo de segmento que eu quero usar. Posso voltar para linhas. Muito fácil de criar o contorno em torno do retângulo. Por exemplo, eu posso usar apenas linhas, posso ficar com cantos arredondados, digamos que com 10, e posso, deixa eu diminuir aqui, e posso criar muito facilmente uma figura como essa. Experiência Connected. Eu tenho um portal pessoal em que eu posso compartilhar arquivos e modelos. Esse é o meu portal pessoal. Eu tenho aqui treinamentos disponíveis, a lista de projetos em que eu estou trabalhando, o meu compartilhamento pessoal, uma lista de eventos em que eu posso participar, algumas informações de projetos feitos com software da Bentley, que eu posso abrir e ter conhecimento. Posso participar de comunidades, diversas comunidades, e também tenho acesso aqui a algumas funções de suporte. Eu posso baixar programas, gerenciar as licenças dos meus programas, solicitar serviços, e eu posso, a partir daqui, abrir, por exemplo, essa é a página de um projeto, um determinado projeto que está aqui. Tenho as atividades desse projeto, tenho uma série de serviços associados ao ProjectWise, tenho uma central em que eu posso fazer simulações com o meu projeto. Essas simulações, esses cenários são calculados na nuvem. Eu posso subir os cenários, por exemplo, de um software de cálculo de estruturas como STAAD e pedir para que sejam calculados diversos cenários na nuvem. E posso também utilizar um catálogo de componentes
associado ao meu projeto ou geral da empresa, em que eu posso compartilhar modelos 3D, componentes 3D, com os meus colegas de projeto ou da empresa. E por fim, algumas pequenas coisas que tornam a nossa vida mais tranquila. Quanto a arquivos DWG, eu posso simplesmente abrir um arquivo DWG. O MicroStation é um editor oficial de arquivos DWG. Quando eu abro um arquivo DWG, o MicroStation entra no modo especial chamado modo DWG, em que se respeitam todas as regras de um arquivo DWG. Por exemplo, quando eu edito um arquivo do MicroStation, um arquivo DGN, eu não tenho limite no número de níveis ou camadas que eu posso criar. Quando eu edito um arquivo DWG, o total de camadas é limitado a 256. Quando eu edito um arquivo DGN, eu posso escolher minha tabela de cores. Eu posso escolher ou eu posso editar a minha tabela de cores. Quando eu estou editando um arquivo DWG, a tabela de cores é fixa. Então, o MicroStation, quando editando um arquivo DWG, respeita todas as configurações de um arquivo DWG. O MicroStation contém uma extensa lista de ferramentas para garantir que a configuração usada pelo usuário esteja de acordo com o projeto ou com um cliente determinado, para facilitar a vida do usuário e garantir que ele use as configurações, os padrões corretos. O MicroStation tem um suporte nativo para até 4 monitores. Uma coisa importante é entender que o MicroStation, ao contrário do que a gente começou falando, não é apenas uma ferramenta de desenho. Ele é uma plataforma sobre a qual se desenvolvem as aplicações, as diversas aplicações. Por isso que objetos criados num determinado aplicativo podem ser abertos por outro aplicativo, porque os objetos são criados usando os recursos da plataforma que é o MicroStation. E por último, você pode ter licenças perpétuas do MicroStation. Quando você compra um MicroStation, você tem a licença perpétua. O MicroStation é seu para sempre. Existem outras opções de licenciamento, mas são opções. Você pode optar por ter licenças perpétuas. Obrigado. Com isso a gente encerra o webinar 10 coisas que os usuários de AutoCAD precisam conhecer sobre o MicroStation Connect Edition.